Oi, gente! Muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa terça-feira e vem que hoje tá bom demais. Tem muita coisa. Eurocopa, Copa América, comendo solto. Vou te mostrar como é que foi a estreia do Brasil. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro não para. Amanhã tem Internacional em Galo. O jogo vai ser em Santa Catarina. E eu tô falando que nome composto tá na moda. De Maurício Augusto pra Rafaela Paola. Rafaela Potter tá na cidade do Galo pra falar do Galo que amanhã enfrenta o Internacional pelo Brasileirão. Muitos desfalques, né, mais uma vez. Mas o pai da Acha, Hulk, esse tá de volta, né, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos falar primeiro, então, desse reforço importante para a partida contra o Internacional. O Hulk está de volta. Ele ficou de fora da partida contra o Fortaleza porque acompanhou o nascimento da filhinha Aisha nos Estados Unidos. Hoje se reapresentou aqui na cidade do Galo, fez um trabalho à parte, mas está à disposição do técnico Gabriel Milito. Agora, vamos falar dos desfalques, porque aquela lista que a gente vem falando aqui no GE só aumenta. Começando pelo Everson, o goleiro que deu uma declaração forte, chorou, disse que estava jogando no sacrifício. Essa declaração foi depois do empate contra o Fortaleza. Ele está realmente com uma inflamação no dedo e não está à disposição do treinador para a partida de amanhã. E também no jogo contra o Fortaleza, o Saravia e o Lemos se machucaram ao mesmo tempo, no mesmo minuto, estão com lesões musculares, já iniciaram a recuperação. E o Alisson nessa partida teve um entorse no tornozelo esquerdo. A situação dele é mais preocupante porque ele rompeu ligamentos e vai ser avaliado para ver se vai passar por cirurgia. Que mês de junho difícil para o Atlético. A gente vai ver agora na reportagem. Junho é um mês legal demais, né? Tem festa junina, tem o Dia dos Namorados. Mas pro Atlético, dentro de campo, não tem sido esse amor todo, não. Tá expulso o Hulk e tem discussão ali no campo, ó. O mês de junho tá complicado pro Galo. O Leão amplia 4-1 no Barradão. 4 para o Palmeiras, 0 para o Atlético na casa do Galo. No futebol existem momentos em que se atravessam dificuldades. Agora estamos em um momento de dificuldade. A equipe de Milito vem sofrendo com as ausências. Atletas convocados para a Copa América, departamento médico. Você tá vendo o Saravia, ó, no chão. O Saravia realmente não volta e o Atlético vai fazer 2 alterações. Suspensões. Eu acho que é outro problema pro Atlético pro próximo jogo, viu, Rafa? Exatamente. Acho que o Igor Gomes estava pendurado. Estava pendurado, está fora da próxima partida contra o Internacional. Desse jeito, o professor tá torcendo para chegar logo ao fim do mês. Pouco a pouco vamos passar pelo mês de junho, com uma boa mentalidade e muito espírito de equipe. Esse mês, o Galo disputou 5 jogos. Foram 2 empates, 2 derrotas e só uma vitória, no último dia 11 contra o Bragantino. Depois disso, não venceu mais. E a última vez que o Galo teve essa sequência de 3 jogos sem vencer foi justamente na mesma época do ano passado. Foi entre junho e agosto. O Galo chegou a 10 jogos sem vitória. O início da sequência negativa foi com o Cudê, que foi demitido depois de um empate com o Bragantino. Com a chegada de Felipão, torcedor ainda se lembra. O Atlético encarou uma zica de 9 jogos sem vencer. Eu sei o que eu tô sofrendo. O Galo ainda tem 2 compromissos em junho. O primeiro amanhã contra o Internacional de Cudê. E mais uma vez terá que lidar com as ausências. O lado bom é que pelo menos um retorno importante está confirmado. Hulk, que esteve de fora nas últimas 2 partidas. O herói que sempre aparece! Nossa referência, a gente sabe o quanto ele faz falta pro nosso time. Depois dessa partida, o Galo vai enfrentar o Atlético Goianiense domingo na Arena, para fechar o mês. Milito tá confiante. Eu confio em todos. Eu confio em todos os jogadores. Seguiremos. Essa situação vai passar. Passará.
Álvaro Damião e Henrique André estão na área com notícias do Atlético neste Rádio Esportes. Primeiro você, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, para os ouvintes do Rádio Esportes, sinal eletrônico marcando meio-dia em Belo Horizonte. O Atlético enfrenta o Internacional amanhã às 9:30 da noite, jogo que acontece no estádio Heriberto Rilse em Santa Catarina pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que ainda está sem estádio por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, mandando seus jogos para o estádio Heriberto Rilse, que é o estádio do Criciúma. O time vai viajar hoje às 15 horas em voo fretado, desembarca por volta de 17 horas no aeroporto Jaguaruna, que fica a 50 quilômetros de Criciúma. A novidade na viagem do Atlético, sabe quem é, Cirilo? Quem? Ele, Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. O atacante Hulk, que estava nos Estados Unidos, o que ele fez? Já voltou, postou nas suas redes sociais que já está em Belo Horizonte, segue com a delegação para Criciúma, postou inclusive que estava numa consulta agora pela manhã em um dentista aqui em Belo Horizonte. Foi no dentista dar uma clareada nos dentes para ver se o Atlético dá uma clareada no campeonato, viu, Cirilo? É, com certeza, é um peso importante, né? A volta do Hulk é incomparável, essa situação, esse retorno, esse impacto dele. Mas tem muita gente fora, né, Álvaro Damião? Muitos caras que vão perder os jogos aí desse meio de semana, uma situação que tá preocupando também o Gabriel Milito, Álvaro. E a preocupação maior agora, sabe onde é? E de última hora a gente pode dar essa informação aqui no gol. O goleiro Everson teve uma piora do quadro de inflamação no dedo mínimo da mão direita e não foi liberado para o jogo. Não vai viajar com a delegação o goleiro do Atlético. O atacante Alisson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com uma ruptura de ligamentos. O atleta iniciou a fisioterapia e, caso evolua bem nos próximos dias, não será necessário fazer cirurgia, mas não viaja com a delegação. O meio-campista Robert, com infecção gastrointestinal, foi medicado e também está fora da viagem para Criciúma. O técnico do Atlético, Gabriel Milito, tendo um problema atrás do outro para montar os times do Atlético para os jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda tem a situação do Saravia e do Lemos, né, cara? Que saíram no jogo passado sentindo lesões. É complicado montar time, né, Álvaro? A situação é muito difícil, tá? É muito difícil. No domingo, o lateral Saravia, o zagueiro Lemos e também o atacante Alisson deixaram o campo com problemas musculares. O Alisson, a gente já explicou a situação dele aqui. Sobre o Saravia e o Lemos, também não devem viajar com a delegação do Atlético para Criciúma. A situação do Atlético para montar o time para jogar contra a equipe do Internacional, a gente fala toda hora viagem para Criciúma, mas o jogo é contra o Internacional. É bom lembrar, porque senão dá a impressão de que o jogo seria contra o Criciúma. Para esse jogo contra o Internacional, o técnico do Atlético vai ter problemas para montar o time. Essa de última hora do goleiro Everson, Cirilo. Ale, é complicado fazer algum tipo de análise, né? É difícil fazer uma análise técnica desse Atlético com problemas que vão se acumulando, que vão surgindo, que vão aparecendo aí de última hora. Agora o Damião veio falando, o Hulk tá de volta, é a grande notícia. Aí ele já manda, Everson tá fora. Alisson que vinha jogando, tá fora. O Robert que vinha sendo opção, tá fora. E o Saravia? Tá fora. O Lemos, que a gente disse aqui, tá fora. E agora confirmado, tá? Foram confirmadas lesões no músculo posterior da coxa esquerda após realização de exames de imagem. Ambos já iniciaram um trabalho de recuperação na fisioterapia. Não viajam com a delegação, nem o Saravia, nem o Lemos. Pois é, Ale, eu não tô me sentindo confortável pra falar do trabalho do Milito, porque imagina então deixa comigo. Imagina, eu tô te provocando justamente por isso, porque eu sei que você tem uma opinião sobre o que tá acontecendo recentemente. Mas imagine só, se já vinha sendo complicado pro cara montar um time com o que vinha acontecendo, ao tanto de problema de última hora que surge, é difícil analisar esse Atlético, viu, Ale? Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, né? E o torcedor não gosta, e eu entendo, porque você tá mexendo com a paixão do cara, né? Tá mexendo com a paixão, e não é simples você dar uma cutucada no que o cara ama, né? Mesmo, mais parecido assim, guardadas as devidas proporções, com o filho. Você pode falar da bronca no teu filho, pode falar do teu filho, outra pessoa não pode. Mas eu acho que muitas equipes estão passando por dificuldades muito parecidas, né? A gente cita o exemplo do que para mim são os rivais do Atlético na briga pelo título. Embora nesse momento o Galo esteja a 10 pontos do líder da competição, que é o Flamengo, mas você tem muitos desfalques. Inclusive no último jogo contra o Fluminense, o Flamengo tinha mais desfalques do que o Atlético.
Mas o time tem um elenco melhor. Concordo. E essa avaliação tem que ser feita pela direção do Atlético. E no fim de 2023 tinha alguns jogadores que você tinha um ponto de interrogação, que talvez poderiam ter tomado um outro rumo, e aí você abre um espaço na sua folha de salário para trazer jogadores mais efetivos. E isso não aconteceu, né? Mas o Palmeiras tem os jogadores da base. Sim, e o Atlético eu acho que começou um movimento muito tardio para melhorar as suas categorias de base. Hoje não tem comparação. O Atlético tem um trabalho de base que ainda não é efetivo e tem uma relação de jogadores jovens que fica muito aquém dos seus rivais, Palmeiras e Flamengo. Mas nesse período em que existem tantos desfalques, Palmeiras e Flamengo se tornaram líderes da competição. E o Atlético, se você pegar um recorte um pouco mais amplo, juntando aí Copa do Brasil e também a Libertadores, são 2 vitórias nos últimos 8 jogos. E aí, se você for ainda para um recorte mais recente, com esses desfalques, com esse elenco reduzido que tem o Atlético, eu acho que dá para ganhar do Vitória. Eu acho que dá para ganhar do Fortaleza, que tinha o mesmo número de desfalques. Então, eu acho que você pode fazer ali algumas mudanças, claro, com muitas dificuldades, e a gente entende, e aqui ninguém tá, pelo menos dos colegas aqui, eu não vi ninguém pedindo a cabeça do Milito. Só que eu acho justo fazer algumas críticas pontuais, como, por exemplo, pegar o seu jogador mais decisivo, o seu jogador mais influente e colocar ele na última linha defensiva, muitas vezes jogando como um lateral, /ala, e você tirar esse cara mais próximo do gol do adversário, minha opinião. Mas de qualquer maneira, não vai ser fácil. O Inter, evidentemente, que tem muitos desfalques, porque também perdeu jogadores para a Copa América, também tem jogadores lesionados, mas é uma parada dificílima pro Galo.